Bom, meus caros irmãos, mais uma vez, pensei que não ia gravar um vídeo, mas esse aqui é o meu último vídeo do ano, né? Daqui a pouco já iniciaremos outro ano. Se Deus nos der vida e saúde e condições, continuaremos a fazer o nosso trabalho. O que eu quero dizer hoje para os irmãos, Shalom, paz de Deus, feliz ano novo, feliz Hanukkah. Enfim, irmãos, depois que eu explico para vocês em outro vídeo que é Hanukkah, porque agora vai ser um vídeo bem rápido, tá, irmãos? É que eu estava observando aqui na internet, estão surgindo muitos avistamentos de objetos não identificados que eles reconhecem como OVNIs. No entanto, irmãos, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu havia chegado do Brasil aqui em Portugal muito debilitado espiritualmente, muitas pessoas me mandando para o inferno de tudo quanto é jeito. Eu estava ainda estava depressivo, bastante depressivo, mas eu ia na igreja, né? Todavia, irmãos, um dia, uma noite, eu saí do culto e minha esposa estava com uma irmã conversando e eu saí com o irmão na frente. E hoje eu não congrego mais em igreja nenhuma, entende, irmãos? Salvo uma grande necessidade que Deus me envie em algum lugar, mas eu sirvo a Deus aqui sem templo. Sirvo a Deus, o templo eu sou eu mesmo e eu creio em Deus e em Jesus Cristo como Salvador da minha alma. Aquele dia, irmãos, estava saindo ali e quando eu saí, irmãos, eu comecei a manquejar do nada. A minha esposa ainda olhou e disse para mim assim, parece Jacó que foi brigar com o anjo. Eu dei uma risada e uma risadinha e um sorriso, não é? E saí e fui na frente com o outro irmão. Isso aconteceu aqui próximo à minha casa. Quando estávamos virando uma esquina ali próximo, irmãos, eu vi como uma luz muito forte, que ela desceu lentamente, numa velocidade praticamente como se fosse em câmera lenta, e ela ficou mais ou menos, que eu não posso limitar, mas vamos supor que fosse uns 3 metros da nossa distância. Vamos ver. Mais ou menos uns 3 metros. Eu estava conversando com o irmão e vi aquilo. Mas eu, irmãos, me achava indigno de tudo, me acho até hoje, porque a capacidade não é nossa, eu me acho um pecador, eu me acho uma pessoa que depende da misericórdia de Deus, porque eu aprendi isso lá em 1 João, versículo 8 em diante. Eu aprendi isso. Então sempre eu tenho que me humilhar. Não há superioridade em homem nenhum, a não ser em Yeshua. Não existe homem santo, só Yeshua. Eu me sinto muito incapaz, por isso eu não estou aqui falando isso para me exaltar. Tirem vocês as suas conclusões. Eu vi aquela bola, irmão, redonda, aquela como se fosse uma roda, mas ela brilhava muito. E ela estava distante do chão e ficou parada. E eu estava me aproximando e tinha um irmão do meu lado e eu falei, não vou falar nada para ele, porque se eu falar, às vezes não é coisa da minha mente, porque os irmãos entendem, eu tinha acabado de sair de um problema psicológico, então eu não podia falar isso para ele. Então fiz que não tinha nada. De repente, ele perguntou para mim, disse assim, irmão Raul, o irmão está vendo aquilo ali? O que será? Eu falei, o que você está vendo? Ele falou, uma bola de luz, irmão. O que é isso? Eu peguei e falei, você também está vendo. Aí então afirmei, eu também estou vendo há alguns minutos, já alguns segundos, irmão. E eu creio que isso é um anjo. Quando eu falei que era um anjo, irmão, aquilo, num abrir e fechar de olhos, vocês podem não me chamar de mentiroso, o que vocês quiserem, aquilo não fui eu só que vi, foi o outro irmão também. Se quiser, eu pego a gravação dele e coloco, se vocês acharem que eu estou errado. E aquilo subiu assim, mano, numa velocidade mais rápida do que você abrir o olho e piscar assim, ó. Então, irmãos, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. No outro dia, quando eu abri, a minha esposa abriu a janela do nosso apartamento onde nós morávamos, sentimos uma atmosfera espiritual muito grande. Deus começou a nos visitar e nos interagir com a sua presença, e nós não conseguíamos ficar sem dar glória a Deus. Muito estranho, muito assim, fora do normal. Nós não entendemos, mas foi muito gostoso, irmãos. Certo é que eu sei que vocês vão chamar eu de mentiroso, muita gente vai falar que eu sou um pecador, que não vi nada, outros que são céticos vão falar que
que nós não somos dignos de ver nada, realmente, eu também acho. Porém, eu vi, irmão. Eu tenho testemunha disso. O que eu posso fazer? Eu não sou culpado. A um vai dizer que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tudo bem, você pode pensar o que você quiser. Mas eu vi. Eu digo para vocês, depois de muito tempo, né, como nesses dias atuais aqui, nós estamos vendo esses objetos voadores não identificados, que muitos chamam de OVNIs, né? Eu comecei a estudar sobre isso na parte espiritual e descobri uma coisa que eu vou falar para vocês, irmão. Isso é bíblico. Existem, irmãos, anjos que têm o nome de ofanins. Como? Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não. Está na Bíblia, porque você não sabe o nome deles. Muita gente pensa que anjos, irmão, são assim como nós. Não, irmão. Tem anjos que têm vários olhos. O ofanins é um, ele tem vários olhos. Se você tem alguma dúvida, você vai lá em... Deixa eu ver o lugar que está escrito aqui para mim não enganar. Está marcado aqui, tá, irmãos? Para vocês entenderem o que eu estou falando, aonde está escrito sobre os ofanins. Estão escritos, ofanins em hebraico quer dizer rodas, tá, irmão? E se você pegar no livro de Ezequiel, você vai encontrar o capítulo, Ezequiel, capítulo 1, 15 e 21. E essas rodas, elas são descritas como rodas dentro de rodas, tá, irmãos? Cheia de olhos ao redor e que se movem de uma forma sobrenatural, tá? Acompanhando os querubins. E eles não precisam se virar para mudar de direção, se movem conforme o espírito, o seu espírito. Estão entendendo? Essa roda pode voar em todas as direções com maior velocidade e muito maior do que a velocidade humana possa interpretar. Aí vocês veem esses vídeos que essas pessoas... Eu não estou dizendo que seja isso, né? Porque eu vi essa roda, não mereço, não estou dizendo que seja um ofanim, eu não quero aqui me apressar, mas eu vi justamente como está escrito aqui, só não vi os olhos, ela brilhava de uma maneira centralizada. Certo, irmãos? Tem uma coisa assim que não dá para mim explicar para vocês. Agora, analisando esse capítulo e analisando Mateus 24, 30, nós vamos ver que o Senhor virá do céu com poder e grande glória, e é possível imaginar que manifestações como ofanins possam acompanhar esse evento, já que são símbolos do poder da autoridade divina. E outra coisa, irmãos, tá? Eu vou mais longe agora, né? Vou mais longe, irmãos. A Bíblia, frequentemente, ela mostra prodígios. Em Joel está dizendo também, capítulo 3, em Joel 2, versículo 30 a 31, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. E esses sinais podem incluir manifestações angelicais, como sofanins ou ofanins, que são símbolos do trono da glória divina. Ok, irmãos? Vocês estão entendendo? Agora, isso pode acontecer quando? Agora que vai ser, irmão. Eu fiz uma pesquisa aqui, porque isso aqui é muito complicado, entende, irmãos? Deus me deu uma pregação sobre isso esses dias. Eu preguei essa palavra. Se alguém procurar nos vídeos, aí vai ver um desenho de um ofanim na capa em uma reunião online, tá bom? Ofanins quer dizer rodas, tá? É bom vocês entenderem em hebraico, tá? Ofanim seria roda. Quando tem ins, quer dizer sempre o plural no hebraico, né? Malachim é anjos. Malach é anjo, tá? Então, isso daí é uma forma da fonética, não é? Então, irmãos, quando Ezequiel viu aquilo, representava a glória e o poder de Deus em ação. E como elas eram? Eram rodas dentro de rodas capazes de mover em qualquer direção e se virar. Eram cheias de olhos ao redor, simbolizando a onisciência e a vigilância de Deus.
Os querubins estavam associados a essas rodas e o Espírito de Deus estava nelas, guiando o seu movimento. Ok? Agora, uma parte que eu quero dizer para vocês: há possibilidades dessas rodas aparecerem no céu antes da grande tribulação? Embora que a Bíblia não mencione especificamente ofanins, que se manifestarão antes da grande tribulação, há uma base teológica para acreditar em sinais sobrenaturais e celestiais, incluindo manifestações angelicais que possam ocorrer. E essas manifestações seriam uma expressão do poder de Deus, advertindo o mundo e preparando o seu povo para eventos que hão de vir. Isso pode aparecer antes da tribulação. Está aparecendo agora em diversas partes do mundo. E nós estamos vendo o cumprimento da palavra, irmãos. Os homens querendo enganar os outros, dizendo que são seres de outro planeta, que poderão até surgir demônios caídos que vão se identificar como seres de outro planeta e poderão futuramente enganar o povo. Eu não sei, eu não estou aqui, estou fazendo assim uma análise dentro daquilo, eu escrevi tudo certinho, busquei, né, conhecimento nisso, está aqui na minha mão escrito. Eu estou falando, não é aqui, agora não é uma pregação, é só para os irmãos entenderem, né? Então, irmãos, essas rodas, ela tem uma função espiritual. A mobilidade delas é divina. Então não há, irmãos, nenhum tipo de objeto humano que possa acompanhar a sua velocidade. Isso não quer dizer que não possa haver outras manifestações para confundir os homens, ok? Aí também existem drones, mas os drones não alcançam a velocidade desses objetos que estão aparecendo. Já apareceu no Brasil e com grande frequência está aparecendo em New Jersey, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Procurem na internet, procurem objetos voadores. Eles não vão colocar ofanins, porque estão olhando segundo a carne. Eu estou falando segundo o livro do profeta Ezequiel, para que ninguém diga que eu estou pregando uma coisa que não existe. Ah, mas esse nome, irmãos, é simples. Se você pegar lá o livro, você vai ver que eram como rodas, não é? E a palavra roda em hebraico é ofanim. Está entendendo? Então está escrito, sim. Se você falar para mim que não está escrito, procura o que é roda em hebraico, você vai ver. Então está lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, na língua hebraica vai se chamar ofanim. São anjos. E aí as pessoas dizem assim, olha, mas ele se move numa velocidade fora do comum e não sei o quê, ele vai para lá, vem para cá, sobe, desce. Ele vem devagarzinho. Aquele que Deus me deu de ver, irmãos, estou falando diante de Deus. Eu não estou dizendo que seja um ofanim ou que não seja. Só que depois daquele dia, eu comecei a ter certeza que Deus estava na minha vida. Só isso. Olha o que Deus faz por amar uma alma. Ah, você é o profeta, agora você é o tal. Ao contrário, irmãos, eu não sou coisa nenhuma, eu não sou nada, eu sou pó. Eu não quero glória para mim. Eu estou deixando um alerta para esses povos desse mundo. Sinais aparecerão no céu. E a grande tribulação já está próxima. Vamos acabar esse ano de 2024. E aqui está o meu recado. Nós desejamos para vocês um feliz ano novo. Mas sabemos que as coisas vão piorar. Espiritualmente e talvez até materialmente. Porém, a Igreja de Cristo será preservada da forma que Deus quiser preservar. Eu acredito no pós-tribulacionismo. Gostaria que fosse o pré. Você não precisa acreditar em mim, no que eu estou falando. Minha esposa não viu, ela estava atrás. A esposa do irmão que estava com ela também não viu nada. Quem viu foi só eu e o irmão. E quando o irmão correu para tentar abraçar, aquilo sumiu num abrir e fechar de olhos. Eu não sei explicar para os irmãos como aquilo sumiu. Ela estava mais ou menos uns 2, 3 metros do chão. Era uma coisa grande, uma roda. Ela brilhava e não ardia os nossos olhos, não tirava a nossa visão. Trouxe uma paz interior. Bom, Deus sabe o que é. Eu creio que seja um ofanim, embora eu não sou digno de nada. Procurem aí na internet e vejam os avistamentos que estão aparecendo nos céus. Conecte isso com Ezequiel, e veja se não há uma grande ligação.
As coisas de Deus, irmãos, são muito rápidas. Eu vi um jovem falando num vídeo que esses objetos se movimentam com algo sobrenatural, que não existe nada humano, sobre-humano, não existe nada humano, nenhum equipamento a jato ou supersônico que tenha a velocidade disso que eles estão vendo, que eles chamam de OVNIs. Será mesmo que são OVNIs? Será que não são os ofanins? Porque a palavra de Deus vai se cumprir e o Senhor já está medindo a terra para o juízo? Irmãos, Deus permita que eu não estou aqui mentindo, eu não tenho interesse disso, eu também não estou dizendo que é isso ou que é aquilo. Vocês julguem. Sabe como vocês têm que julgar? Pegar a Bíblia em Ezequiel 1, 15, 21 e ler lá e ver se não existe isso lá. Vocês vão ver rodas e vão ver. Aí você, aqui está falando de roda? Claro, você fala português, né? Mas se você for ler o mesmo texto no hebraico, você vai ver que está escrito ofanins, que são anjos, cheios de olhos. Tá bom, irmãos? Isso quer dizer o quê? Se for ofanim, se aquilo que eu vi, porventura, eu não estou dizendo que é, se porventura aquilo foi um ofanim, para mostrar para mim alguma coisa, para tirar aquela angústia, aquele peso de acusação que o diabo estava soprando sobre mim, e pessoas da denominação que eu saí, mesmo que eu frequentasse algumas vezes ela, viriam contra mim como veio, e falando coisas que até não tem como eu dizer para vocês, porque são coisas absurdas. Porém, uma coisa eu sei, que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, está comigo. Isso eu tenho certeza. Quanto ao resto, compete a Deus, não a mim. Eu nunca vou me colocar dizendo que eu sou o profeta, que eu vi o anjo, que eu não vi nada, eu só vi aquilo ali. Julguem vocês. Eu disse assim, eu não vi nada no sentido de, não fui eu que vi, foi o Espírito de Deus que, por certo, me mostrou. Certo, irmãos? Porque a glória não pertence para mim e eu nem quero, eu quero entrar na glória. Eu quero que a glória seja dada ao Eterno, porque só Ele é digno de glória. E Ele sabe que eu não estou mentindo, isso é muito sério, porque não fui eu só que vi. Procurem na internet sobre OVNIs. Eu não estou falando de OVNIs, estou falando de ofanins. Ofá é com F, OVNIs é com V, ok? OVNIs, ofanins. Certo, irmãos? Ezequiel, conforme eu já falei o versículo, e ofan significa roda em hebraico. Ofanins significa rodas. A visão que Deus deu a Ezequiel falava daqueles anjos que tinham rodas e que também podem se mover numa velocidade sobre-humana. Examinem vocês mesmos, procurem na internet. Isso, mas o que tem isso, irmão? Isso é heresia? Não é heresia não, irmão. Será que não é os sinais que Deus falou que ia se manifestar no céu? E diz mais, será que não seriam sinais da antes da grande tribulação? Ou do arrebatamento da igreja? Eu não sei, irmãos, eu não vou pôr aqui nenhuma opinião nesse sentido. Julguem vocês mesmos, mas o que eu estou falando é verdade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e um feliz ano novo, em nome de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Amém e amém.